A defesa de Gustavo Correia reafirma que os tiros que mataram o fã de Ana Hickman em um hotel de Minas Gerais foram disparados em legítima defesa. Tanto o advogado como a família de Gustavo reagiram com indignação à decisão da justiça que acusa o cunhado de Ana Hickman de homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. Para a maior surpresa da família de Ana, a justiça aceitou a denúncia. Agora, Gustavo vai responder ao processo. Em casos assim, se condenado, o acusado pode ir a júri popular e pegar até 20 anos de prisão. Todos os crimes dolosos contra a vida são decididos pelo júri popular. A duração do processo depende muito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acredito que é um processo que deva ser demorado, mais longo, porque ele deve responder em liberdade. Não teria por que o cunhado da Ana Hickman responder esse processo preso. Seria um absurdo. O advogado está otimista. Os trabalhos periciais foram fiéis a tudo que aconteceu naquele dia. E contra um trabalho pericial é difícil ter argumentação, né? Nós estamos absolutamente tranquilos com as nossas linhas de defesa e que elas serão acatadas pelo Poder Judiciário, sim. O atentado contra Ana Hickman aconteceu em 21 de maio, quando ela foi a Belo Horizonte para um evento de moda. Ana estava acompanhada de parentes que trabalham com ela. Gustavo, cunhado e sócio. Giovana, mulher de Gustavo e assessora de imprensa da apresentadora. Os três se hospedaram neste hotel, numa região nobre da cidade. No mesmo hotel, também estava Rodrigo Augusto de Pádua, de 33 anos. Ele não conhecia pessoalmente a apresentadora. Era um fã que perdeu o controle das próprias emoções. Acreditava ter sido rejeitado por Ana. Ele tinha mais de 10 mil fotos de Ana Hickman em um pendrive. Por volta de 1h30 da tarde, Rodrigo rendeu Gustavo com um revólver no elevador. Gustavo foi obrigado a levar Rodrigo até o apartamento de Ana. No quarto estavam Ana e Giovana. Esta gravação foi feita do lado de fora do quarto por um cabeleireiro de Ana. Neste trecho, fica nítida a fixação doentia que Rodrigo tinha pela apresentadora. Eu sou um ser humano, Cristina. Eu sou um ser humano. Eu não tenho coração, eu te falei. Eu jamais tive o coração. Desesperada, Ana tenta convencer Rodrigo a não atirar. A gravação é interrompida e não registra o desfecho. Rodrigo atirou e acertou Giovana. Gustavo, o cunhado da apresentadora, reagiu. Na briga, o agressor disparou mais uma vez e atingiu a parede. Gustavo conseguiu tomar a arma e matou Rodrigo com 3 tiros. Giovana foi levada para um hospital próximo ao hotel. Passou por cirurgia e, alguns dias depois, foi transferida para São Paulo. Rodrigo era solteiro e desempregado. Não tinha filhos e se mostrava obcecado por Ana Hickman nas redes sociais. Aqui ele escreveu: "Amor de homem, Ana, eu só senti por você. Sou mesmo um homem apaixonado." Algumas mensagens tinham palavras agressivas e conteúdo erótico. Foi por isso que, meses antes do atentado, Ana Hickman o bloqueou nas páginas que mantém na internet. Um dia depois do atentado, emocionada, contou como escapou da morte naquele dia. Ele apontou a arma para mim exatamente na direção da minha cabeça. Nossa. E puxou o gatilho do 38. No que ele fez isso, eu perdi o controle do meu corpo totalmente e eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu, eu perdi a noção do meu corpo, mas eu escutava tudo o que acontecia. E eu caí para cima da cama. E eu acho que eu caí para cima do colo da minha cunhada. Caí como se eu tivesse caída assim, desse jeito.
E é nessa hora que ele vem e aponta pra minha cabeça. E dispara. E dispara. Só que pelo jeito que o tiro passou do meu lado e pegou na minha cunhada, ela deve ter feito um movimento com o corpo pra me proteger. A Polícia Civil de Minas Gerais pediu o arquivamento do caso. Segundo as investigações, Gustavo agiu em legítima defesa depois que o agressor disparou o primeiro tiro. Essas são imagens dos arquivos que foram enviados à Justiça. Eles mostram uma série de provas que levaram a Polícia Civil a concluir que Rodrigo planejou tudo e queria matar Ana Hickman. Ele fez toda uma gama de ações que demonstra que ele teve, sim, a intenção ou teria a intenção de cometer o crime. A perícia encontrou no celular de Rodrigo pesquisas feitas poucos dias antes do atentado. Ele verificou até se o hotel tinha detector de metais. Depois procurou pelos tipos de munição disponíveis para um revólver calibre 38. E ainda quis ter certeza se uma bala calibre 22 seria capaz de matar ou não. A perícia também encontrou 5 munições especiais com maior carga propulsora no bolso de Rodrigo. A arma que Rodrigo usou tinha numeração raspada, por isso ficou impossível determinar a procedência. No quarto onde Rodrigo ficou hospedado, a polícia encontrou um papel com anotações. Veja que ele montou um cronograma para cometer o crime e tinha até um plano B. Esperar Ana no hotel, ir para o showroom no local do evento de moda com Ana Hickman, ir para o aeroporto. Havia um manuscrito que Rodrigo planejava onde iria abordar Ana Hickman. Ele colocava como forma alternativa. No papel também havia o número de CNPJ que Rodrigo usou para tentar se registrar no evento de moda. A investigação também concluiu que Gustavo, em momento algum, teve a intenção de matar o agressor e que tentou imobilizá-lo antes dos disparos. Essa imagem mostra que Gustavo chegou a morder o braço de Rodrigo na tentativa de desarmá-lo, como contou nesta entrevista um dia após o atentado. Sangra bastante. Falei, meu, solta essa arma, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Solta. Não, não vou soltar. Solta essa arma, solta. Falei, solta, meu, soltou e você acabou. Acabou. O delegado Flávio Grossi, que presidiu o inquérito policial, explicou que os disparos de Gustavo contra Rodrigo foram realizados com um intervalo de milésimos de segundos. Mas um detalhe para reforçar a legítima defesa. Eu acho que não só esse ponto dos tiros em frações de segundo, mas outras circunstâncias, a obsessão, a arma não era do cunhado da Ana Hickman, ele entrou em luta corporal para salvar a vida da Ana Hickman e da mulher. Apesar do pedido de arquivamento do processo feito pela polícia, o promotor Francisco Santiago diz que Gustavo se excedeu ao disparar 3 vezes contra Rodrigo. Por isso, o cunhado de Ana Hickman está sendo acusado de homicídio doloso. Este especialista em defesa pessoal acha absurdo duvidar da legítima defesa neste caso. Não tinha outra reação. Ou era ele ou era o bandido. Se não fosse o Gustavo, eu acredito que a tragédia seria bem maior. Talvez hoje seriam mais mortes. A primeira reação de Ana Hickman foi na internet. Ela publicou o significado do verbete indignação no dicionário, revolta, sentimento de oposição, cólera provocado por uma circunstância injusta. Na legenda escreveu, família. A gente não entende mais, respeita, né, a posição do Ministério Público, mas discorda veementemente essa situação. E vamos fazer tudo o que for necessário para comprovar a inocência dele. Na casa de Ana Hickman, os sentimentos diante da denúncia variam. Vão desde a perplexidade no primeiro momento, passando pela tristeza, impotência, indignação, revolta. Eu digo que é um caldeirão de sentimentos, porque é medo que não passa, e não sei quando vai passar.
é de indignação, porque a gente não pediu para isso acontecer. Aliás, eu nunca dei motivos para isso acontecer. De revolta de pessoas de bem que só quiseram defender a sua vida, como qualquer ser humano, eu acho que tem o direito de fazer isso sim. Ou você pede para morrer, você tem que ser conivente com um psicopata e falar, tudo bem, me mata. Aí tudo bem, aí tá certo. Ana Hickman e Giovana gravaram a entrevista lado a lado neste domingo, muitas vezes de mãos dadas, como companheiras em uma tragédia que mudou a vida da família. É muito injusto. É muito, 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 muito injusto. A gente nunca fez mal para ninguém. A minha família só trabalha. É uma família unida. Ajuda o próximo. O que mais a gente precisa fazer? Paga seus impostos, faz tudo direitinho. A gente é merecedor disso. Não, a gente não é. Giovana, a cunhada que entrou na linha de tiro e foi atingida por 2 disparos, conta que revive a mesma cena todos os dias. Eu tive a sensação como se eu tivesse tomado um soco no braço. E o barulho foi muito alto, porque como o quarto era pequeno e a gente estava muito perto, então fez um barulho gigante. Então na hora eu dei um berro e vi o Gustavo pulando para cima dele e a gente saiu correndo. Além do trauma, Giovana carrega outras cicatrizes. O caminho percorrido pela bala provocou ferimentos graves. Ela passou por várias cirurgias, marcas que vai carregar no corpo por toda a vida. O tiro entrou no braço e depois foi para a barriga e eu tenho a bala alojada na perna até hoje e vou continuar o resto da minha vida com essa bala alojada dentro de mim. Giovana não tem dúvidas, só está viva graças à coragem do marido. Ele não fez nada de errado, ele fez a única coisa que ele podia fazer. Ele também poderia ter tomado um tiro, ele poderia ter morrido. A gente sabe que a pessoa que foi lá, ela foi para matar, porque ela estava armada, ela estava com mais 5 balas dentro do bolso. Eu tomei um tiro, né? Não foi uma brincadeira o que aconteceu. Eu poderia ter morrido. O carinho e a gratidão de Ana Hickman pelo cunhado, Gustavo, não tem limites. Eu falo que se o Gustavo não tivesse dado aquele pulo na hora, ele teria continuado atirando, porque ele continua atirando depois. Um tiro pegou na Giovana, o outro foi pra cima e ele continuou. Ele só não terminou porque o Gustavo nos salvou. Se ele não tivesse nos salvado, se Deus não tivesse dado a coragem ao Gustavo, que é um homem que nunca teve uma atitude como essa, ter feito isso, nós estaríamos todos mortos. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Quando ele apontou 38 na minha cara e falou, agora vamos brincar, vamos ver se você tem sorte na vida, vamos fazer roleta russa, e engatilhou a arma, eu tinha certeza que ali era o fim, acabou. Para Ana, o ataque foi incompreensível e inexplicável. Até hoje, ela não consegue entender a motivação de tanto ódio, de tamanha violência. Por causa de um louco, de um psicopata, que planejou cada passo que ele deu. Eu nunca dei motivo para nenhum fã meu fazer isso. Pelo contrário, eu sempre tratei as pessoas e continuo fazendo isso até hoje muito bem. Depois do atentado, a rotina da família mudou. A segurança foi reforçada e as aparições em público diminuíram. Mas pessoas da família, que Ana Hickman sempre fez questão de preservar, ficaram expostas. É muito cruel. Eu levo vida pública, eu sei como levar as coisas, mas a minha família que nunca quis aparecer. Eles não vão mais ter a vida de volta. A minha sogra, que é uma mãe para mim, que chora todo dia, que tem que encarar as pessoas na rua apontando para ela. Os meus avós no sul, que eu nunca quis mostrar porque foi uma opção nossa. Minha família não quer ter vida pública, nunca pediu por isso. Nunca mais vai ter sua vida de volta. Eu nunca mais vou ter a minha família sendo só minha família.
Vai ser a família que passou por tudo isso. Gustavo Correia é o irmão mais novo de Alexandre, marido de Ana Hickman. Um irmão que Alexandre defende de maneira incondicional. Nós vamos agora ver um homem de bem. Um garoto que nunca fez nada para ninguém. Um garoto que trabalha desde 13 anos de idade. Você pode perguntar para qualquer pessoa, meu irmão trabalha desde os 13 anos de idade. Meu irmão é um cara correto, entendeu? Um menino que lutou a vida inteira, julgado por homicídio. Alexandre não consegue entender por que o irmão corre o risco de ser preso por ter defendido a vida da família dele. O meu irmão é um homem de bem. Ele não tinha chance de pensar, de calcular e de raciocinar. Esse cara era um psicopata que mandava mensagens compulsivas para minha esposa. Esse cara era calculista, esse cara pensou, repensou, raciocinou, ele tinha trajeto, ele tentou acesso, ele tentou fazer de tudo. E o meu irmão é um homicida? O meu irmão é um homicida? Não, meu irmão não é homicida. Não. Tá errado. Acho bom pensar no que estão fazendo, porque estão enlouquecendo a minha família. Lágrimas, indignação, mais que uma entrevista, um desabafo. Eu matar minha mulher, eu matar minha cunhada, eu matar o meu irmão, eu ia falar o quê pro meu filho? Desculpa, eu negligenciei a segurança da sua mãe, meu filho. Seu pai é um cretino, de um lixo. E além de tudo, esse promotor faz isso com o meu irmão. O que esse cara tem na cabeça? Ele quer enlouquecer minha família. Uma família ferida. Isso assim. Eu acredito. E a gente vai mostrar, assim como a perícia já mostrou, como tudo que foi feito já mostrou, que foi legítima defesa. Ele só fez aquilo para não morrer. E para que vocês também não morressem? Para poder voltar para casa, para ter meu filho, para poder cuidar da minha família como eu sempre fiz. É isso que me deixa indignada. Eu procuro sempre, pelo menos, tentar analisar tudo com a razão e nunca com a emoção, embora confesse que, em alguns casos, eu não consigo fazer isso. Através da reportagem, ficou provado e comprovado que, evidentemente, foi tudo premeditado. Saber se o hotel tem ou não detector de metais, saber se o calibre 22 mata ou não mata, e tudo o caminho que foi percorrido por esse fã da Ana Hickman. E com relação ao que disse o promotor, que houve excesso por parte do Gustavo, com todo o respeito que o senhor merece, senhor promotor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se fosse com a sua família e o senhor estivesse no lugar do Gustavo, será que existiria excesso da sua parte? Ou, ao contrário, se o senhor estivesse no lugar da Ana Hickman ou da Giovana, que foi baleada e que os outros tiros acertaram as paredes do hotel, será que o senhor julgaria que houve excesso também por parte de uma pessoa que tentou simplesmente defender a vida das pessoas que estavam dentro daquele quarto? Será, promotor, que houve realmente excesso? A assessoria do Ministério Público informou que já entrou em contato com o promotor que pediu o indiciamento para que ele fale sobre essa decisão, mas o promotor ainda não se pronunciou. E a Ana Hickman, evidentemente, além de emocionada, muito mais do que isso, está completamente indignada, não é, Ana? Indignada sim, César, mas como eu disse na reportagem, na minha entrevista, eu continuo acreditando na justiça. A justiça vai ser feita. O meu cunhado salvou a minha vida, salvou a vida da minha cunhada e a dele próprio. E eu tenho certeza que a juíza vai ver isso também. E para mostrar para todo mundo que injustiça não acontece só na minha casa, mas na casa de muita gente, César.